Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Por iniciativa da nossa presidente, Sra. Cléa Gonçalves, a Sociedade Espírita Ramatiz continuará a veiculação de palestras virtuais através das redes sociais durante o período de suspensão dos tratamentos com o fechamento temporário e obrigatório da casa. Nossa casa está situada na rua José Higino, número 176, na Tijuca, e nossa homepage é www.ramatiz.com.br. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar o seu like curtindo o nosso vídeo. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Olá, meu nome é Carlos Mauro e eu sou um dos expositores da Sociedade Espírita Ramatiz. Estou hoje aqui para trazer o tema: Você é dono do seu destino? Todos nós somos espíritos imortais criados por Deus. Somos seres sencientes, ou seja, sensíveis, porém com capacidade de desenvolvermos a consciência. Nas camadas inferiores da criação, predomina o instinto, são respostas automáticas, pré-programadas, para privilegiarem a sobrevivência e a reprodução. Mas com o desenvolvimento, aparecem os rudimentos das faculdades humanas. Para isso, precisamos de muitas vidas. Todos nós renascemos para desenvolvermos uma identidade própria, elaborar pensamentos, vivenciar sentimentos e desenvolver ações, sendo coagentes na obra de Deus no universo e construindo o nosso destino evolutivo. Mas o que é o destino? Ele é determinístico ou ele é probabilístico? Ele é uma estrada firme, rígida, como na imagem ao meu lado, que não temos como desviar do caminho, ou somos marionetes de alguma decisão suprema? Ou será que ele é probabilístico, como na outra imagem que temos a possibilidade de escolher um caminho, um desvio e modificá-lo? Nos dicionários, destino é definido como uma série de fatos que supostamente são considerados fatais, a que estão sujeitas as pessoas e as coisas do universo, independentemente da nossa vontade, ou seja, estão fora do nosso controle. A pessoa, então, viveria segundo um roteiro pré-determinado e imutável. Então, para que desenvolvermos a inteligência, as aptidões e nos esforçarmos em nos transformar em pessoas melhores, se o nosso destino é uma fatalidade imutável? Se assim fosse, nós estaríamos continuando a viver na animalidade instintiva. Não pode ser assim. A evolução é inerente ao ser criado por Deus e, por ser um processo pessoal, requer a liberdade de escolha, ou seja, livre-arbítrio. Na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos: o homem tem sempre o livre-arbítrio? E eles respondem: uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria como que uma máquina. Portanto, o ser humano, por ter consciência reflexiva, tem a capacidade de fazer escolhas, as quais devem nos transformar em seres melhores, mais humanos. Mas aí começam os nossos problemas. Fazer escolhas é difícil, porque temos medo de escolher. Temos medo de escolher porque temos medo de errar e sermos culpados ou punidos pelos erros. Nós não somos educados a aprender com os nossos erros. Nós não entendemos que os erros fundamentam, são a base dos acertos.
Eles não são o lado escuro das coisas. Pedagogicamente, eles são necessários. Portanto, fazem parte da nossa caminhada. Mas nós preferimos que os outros escolham por nós, ou pensamos, sempre escolhemos com base na opinião ou nas experiências de outros. Para quê? Para justificarmos-nos diante da consciência se errarmos. Não foi culpa nossa. Não escolhemos mal. O problema é que, agindo assim, nós perdemos a nossa identidade e teremos que viver o destino que os outros escolheram para nós. Isso só evidencia a imaturidade e a infantilidade do espírito. Primeiro, como crianças, dependemos das escolhas dos pais e educadores. Depois, crescidos, transferimos as escolhas para os limites e dependências, por exemplo, das religiões. Temos medo de Deus. É mais fácil e cômodo não pensar em escolher, apenas obedecer. Se der errado, a culpa é de Deus, dos santos, dos guias, dos pastores, dos padres. As pessoas preferem se acomodar, pois têm medo de mudanças. Pode dar errado. E aí adotam a filosofia de Zeca Pagodinho, como nós brincamos. Deixa a vida me levar. E com isso nós vamos viver um destino construído pela omissão e pela covardia. Então, como comandantes do nosso navio, nós devemos conhecer as cartas náuticas para podermos direcionar o nosso barco. Então é imprescindível que reconheçamos em nós os fatores que influenciam ou podem influenciar nas nossas escolhas. Nós estaremos sempre influenciados pela sombra e pela luz que carregamos em nós. É a nossa bagagem espiritual. Quais são esses fatores? Vamos começar? Instinto, crenças, convicções, tendências e inclinações, os erros pretéritos, dúvidas, pecados, culpas, castigos e medos, vícios. Este é o alforje das sombras, que temos medo de enfrentar. Mas temos o alforje da luz, onde estão lá a fé, a esperança, a confiança, a amorosidade, a solidariedade. Portanto, nossas decisões elas estão calcadas em nós, em nossas intenções que norteiam pensamentos e sentimentos. Aqui temos um esquema. Esses pensamentos e sentimentos, com base nas intenções, vêm para a decisão do ser. E o ser, depois de decidir, gera palavras ou atos. E com isso, dá origem às causas. O sistema é cíclico, de maneira que as intenções levam a novas decisões, que levam a novas causas, que modificam as intenções, de forma a montarmos uma espiral ascendente e não ficarmos rodando estagnados no mesmo ponto. Por isso, o autoconhecimento é essencial para fazermos melhores escolhas. Devemos desenvolver valores, virtudes, sabedoria, para escolher melhor. Escolhas são aprendizados. Cada escolha é feita com o que podemos ter de melhor naquele momento. E aí vamos nos servir de uma passagem oriental, onde o mestre e o discípulo estão conversando e o discípulo pergunta: Mestre, como faço para me tornar um sábio? Boas escolhas, responde o mestre. Mas como fazer boas escolhas, mestre? Experiência. Mas como adquirir experiência, mestre? Mais escolhas. Ou seja, só escolhendo nós vamos poder crescer. Nós temos que avançar. Não adianta nos arrependermos, porque se na hora da escolha nós desconhecíamos todas as possibilidades, nós fizemos de uma forma com o que tínhamos de melhor. A não ser que, tendo a opção de fazer a escolha correta, nós optamos pela escolha errada por interesses pessoais. Aí cabe o remorso e o arrependimento. Vamos refletir sobre uma pergunta importante neste ponto. Nós temos ideias próprias e fazemos as nossas escolhas nós mesmos, ou nós simplesmente estamos copiando o que vimos e ouvimos de outros? Ou seja,
eu ou eu sou o eco dos outros? É importante sabermos isso. Retornando ao nosso destino, algumas etapas do destino podem ser determinadas, mas grande parte é indeterminada e probabilística. Mas lembramos que liberdade implica em responsabilidade. E citando aqui Pablo Neruda, somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas somos prisioneiros das consequências. Agora apresentamos a imagem de uma árvore, onde lá embaixo está uma estrela amarela que representa a centelha divina e lá em cima um ponto de chegada que nós denominamos meta encarnatória. Os galhos da árvore representam as inúmeras possibilidades que podem nos levar a diversos caminhos. É nossa escolha a cada bifurcação tomar uma decisão. O objetivo é que com o passar do tempo nós saiamos do início e cheguemos à meta encarnatória. Sempre teremos a possibilidade, como vemos aqui no caminho amarelo, em que nossas escolhas nos levam até lá. Se optarmos por outro começo, também podemos chegar à mesma meta. E também vale para o caminho verde. Por um outro início, nós chegamos ao mesmo ponto. Temos a liberdade de escolha, mas todavia podemos fazer escolhas que nos afastam da meta, como neste caminho vermelho aqui representado. Seguimos outros galhos, tomamos outras decisões. Muitas vezes nossas decisões são tão erradas como agora nessa representação, em que o caminho acaba muito cedo. Esgotamos o tempo de nossa vida muito rápido por péssimas escolhas. E agora neste caminho nós avançamos, chegamos bem próximos da meta, mas ainda não chegamos lá. Isso nos reflete ao conceito oriental do Dharma e o conceito do Karma. O que é o Dharma? O Dharma é o caminho de progresso, é a nossa meta encarnatória, é o caminho pavimentado, onde encontramos a harmonia e a paz. Mas nós temos livre-arbítrio e podemos nos distanciar deste caminho. E aí surge o Karma. O Karma nada mais é do que o mecanismo que nos traz, nos reconduz de volta ao caminho do Dharma. Ele exerce a ação de nos reconduzir ao caminho da paz. Mas nós temos o livre-arbítrio e podemos continuar escolhendo e nos distanciarmos mais ainda. Obviamente, este karma funciona como um elástico, uma corda elástica que afastamos do centro de equilíbrio e ela nos puxa de volta. Quanto mais distantes, maior a tensão deste elástico. Nós temos liberdade de afrouxar ou esticar este elástico, até que chega um ponto que atingimos a elasticidade máxima. E aí o karma vai agir de forma compulsória e vai nos trazer de volta ao Dharma, muitas vezes de forma dolorosa. Nós deixamos de ter a liberdade de escolhas para nos tornarmos colhedores das consequências do nosso destino. Portanto, o Dharma é o caminho que nos livra da roda de Sansara quando atingimos o Nirvana, e o Karma não é punitivo, é educativo e nos traz de volta à senda evolutiva. Retornando à questão do destino, ele é função de nossas escolhas. Agora podemos entender isso. O que vivemos hoje é o somatório das consequências que estão na nossa frente pelo que fizemos. Ele é o somatório das consequências das escolhas anteriores, que é uma parte praticamente determinada, mas tem uma parte variável nessa equação, que são as escolhas atuais. As consequências das escolhas atuais modificam o resultado dessa equação. Está em nossas mãos modificar e reconstruir o nosso destino. Por isso, ele é probabilístico e dinâmico. Nós não temos que colher o sofrimento, nós podemos minimizá-lo. E as reencarnações estão aí para nos dar as oportunidades de novas escolhas. É a misericórdia divina em ação. Quando compreendemos e mudamos, começamos a mudar o nosso destino, não de uma vez,
mas na sua tendência. Nós atenuamos aquela curva dolorosa e começamos a nos reaproximar do Dharma. Podemos mudar as causas enquanto elas estão em nossas mãos. Vamos esclarecer isso. Nós somos arqueiros, temos em nossa mão o arco, constituído pelas convicções, pelos valores, pelas nossas crenças, intenções. Na outra mão temos a corda, onde tensionamos com a força da vontade as nossas intenções. Ali a corda vai empurrar uma flecha, e a flecha representa pensamentos, sentimentos e ações, palavras. Enquanto estamos com o arco e a corda distendidos, prontos para lançar a flecha, somos senhores do nosso destino. Podemos escolher atirar ou não, mas depois que soltarmos a corda e a flecha partir, vamos herdar as consequências. Não temos mais como modificar aquele ato naquele momento. Por isso nós não podemos mudar o passado. Somente podemos agir no presente para transformar as consequências do passado. São novas causas que mudam o resultado final da equação, dando-nos a liberdade de construir o nosso destino. Shakespeare coloca muito bem: você faz as suas escolhas e suas escolhas fazem você. Ou seja, nós somos o resultado daquilo que escolhemos. O nosso destino é isso. Fomos nós que fizemos. Por isso podemos construir ou ter construído um destino de paz, como na imagem ao lado, onde temos a luz, a harmonia, o progresso, ou podemos estagnar em pântanos de sofrimento e de ilusão. O universo nos dá a vida, o tempo, o material e as oportunidades para o aprendizado. E as situações na vida surgem não como castigos, mas como oportunidades de novas escolhas mais maduras. E o nosso destino influencia o destino de outros? Antes de reencarnarmos, nós traçamos ou somos informados de uma meta encarnatória, pontos chaves que devemos atingir ou transformar em compromissos. Isso implica em determinados encontros programados com alguns espíritos que poderão caminhar conosco, facilitando a nossa jornada ou propiciando a oportunidade de resgate. Se nossas escolhas nos desviarem ou se perdermos tempo em determinados lugares, poderemos inviabilizar tais encontros. Aqui nós representamos com duas retas. A preta somos nós e a vermelha é aquele irmão ou irmã que deveria nos encontrar, talvez para formarmos uma família. Só que nossas escolhas atuais nos desviaram, como naqueles galhos das árvores. E aquela pessoa vai passar e nós não estaremos no ponto de encontro. Ela seguirá um outro destino e nós seguiremos o nosso. Mas e aí? E as consequências disso? Dependendo do que estava programado, poderemos responder sim pelas consequências de nossas atitudes e escolhas, mesmo que inconscientemente, uma vez que a vida por diversas vezes nos sinaliza o caminho. Mas o livre-arbítrio nos faculta escolher. Aproximamo-nos do fim de nosso encontro e aí cabe uma pergunta: fazer escolhas e construir o destino é difícil? Sim, é muito difícil. Por isso, precisamos de várias reencarnações. É importante avaliar todas as consequências antes de fazer, antes de falar, antes de agir. Não devemos fazer escolhas sob o impacto de fortes emoções ou sem pensar, por impulso. Não devemos fazer escolhas só com influência da razão. Devemos encontrar o caminho do meio, equilibrar sentimentos e razão. No filme Matrix, o oráculo conversa com Neo, que busca esclarecer sua vida. E o oráculo diz a ele: se você está agora aqui, não é para escolher, você já escolheu. Você veio aqui para tentar entender o porquê
da sua escolha. Nós estamos nesta vida para entender o porquê nossa vida é assim, das escolhas anteriores, para a partir daí fazer novas escolhas, traçar um novo destino. E aí cabe sempre um pequeno trecho da oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e devo, e a sabedoria para discernir uma da outra. Se nossa vida hoje é o que é, não é culpa de Deus. Fomos nós que construímos este destino. Não adianta nos lamentarmos. Temos o presente, temos a oportunidade de construir um futuro melhor para a frente, porque nós estaremos de volta e vamos encontrar aquilo que deixamos para nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Por isso, uma vez conscientes dessa realidade, devemos mudar, transformarmos-nos, autoconhecermos-nos, para que nossas escolhas construam um caminho de luz e reencontremos o Dharma. Muito obrigado e muita paz. Esperamos ter deixado sementes de reflexões na mente de todos. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Gratidão pela atenção de vocês. Que Deus abençoe-nos a todos. Muita luz e até a nossa próxima palestra.